De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, pela Rede América TV, a TV da família 353. Nós vamos falar de um assunto que para mim é de suma e extrema importância, que é a adoção. E para falar a respeito da adoção tardia, eu recebo em nosso programa a influenciadora digital Fernanda Fabris. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Fernanda, o que levou você a buscar a adoção e, sobretudo, se tornar uma influenciadora e uma referência nas redes sociais a respeito desse assunto da adoção tardia? Eu sempre quis adotar desde os meus 13 anos de idade, mas como a maior parte das mulheres, eu também queria gerar um filho pela via biológica. Tentei durante 11 anos e não consegui. E eu sempre adiava a adoção. Eu falava, não, espera mais um pouco, eu preciso estar preparada. Até que um dia eu vi a foto dos meus filhos em um site, literalmente os vi em um site, e mudei toda a minha vida para poder estar me tornando mãe deles, né? Foi difícil, não foi fácil, foi desafiador, e eu tive que estudar e aprender. Eu sou doutora em ciências pela Unicamp, amo estudar, sou apaixonada por aprender, e eu falei, eu vou começar a aprender sobre desenvolvimento infantil e as particularidades do trauma de crianças que viveram situações de acolhimento. Isso gerou uma mudança no meu relacionamento com os meus filhos. Eu sou mãe de 4 filhos pela via da adoção. Meus filhos já chegaram com mais velhos. Então, eu tenho... O meu pequenininho chegou com 3 aninhos, não é considerada adoção tardia, mas o outro 6 anos, 9 anos e 11 anos. Então, eram 4 irmãos, 3 com idade já considerada como adoção tardia. O meu aprendizado foi tão potente, foi tão importante, que me proporcionou uma vinculação afetiva com os meus filhos. A minha filha, por exemplo, ela rejeitou a adoção durante 1 ano e meio. Ela dizia para mim, não quero você, você não vai ser minha mãe, não tem o que fazer. E eu mantive, não, vou ser sua mãe, vai dar certo, nós vamos conseguir. E estudando, estudando, estudando. Quando deu certo, eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque eu tenho certeza que o mesmo desafio que eu vivi, outras famílias vivem. E aí eu estudei mais e mais e mais, porque o meu negócio era estudar, né? Sim. E aí criei um canal no Instagram, não imaginei que alcançaria tantas pessoas. Minha ideia era chegar, eu lembro que o ápice era 5 mil, essa é a minha meta, né? E aí foi incrível que em janeiro, em coisa de 6 meses, a gente foi para 360 mil. Uau. E hoje nós estamos aí com 760 mil seguidores, né? E esse alcance me fez chegar mais próximo do acolhimento institucional. Então hoje eu trabalho ativamente com crianças e adolescentes acolhidas. Tenho a chance de ouvi-los, de entendê-los. E aí, junto com todo aquele aprendizado que veio do estudo, eu consigo dar voz a essas crianças e adolescentes. Porque uma das grandes dificuldades é que os pais adotam, mas não sabem lidar com essas crianças. E a adoção não é romântica. Sim, imagina. A adoção não é fácil. A adoção tem os seus desafios, mas ela é possível. E o que faz dar certo não é a criança e não é o adolescente. Porque a criança e o adolescente ela não tem condição neurológica, psíquica de fazer dar certo. E aí todos nós conhecemos uma história negativa de adoção. Certeza que alguém, meu vizinho, meu primo, não sei o quê, se revoltou. Mas as pessoas não sabem que, na verdade, existem muitas e muitas histórias positivas e a maioria. Então, hoje, o nosso Instagram dá voz a essas famílias, a essas crianças, a esses adolescentes. E tem sido lindo o trabalho, porque nesses últimos 3 anos, a gente já começou a impactar a mudança do perfil do brasileiro para adotar, que isso é super importante a gente conversar, né? Porque quando fala de adoção, o que a galera fala? Burocrático. Sim. É difícil adotar no Brasil. Tô na fila 8 anos. Eu conheço pessoas que estão há muitos anos e não conseguem mesmo. Aí que tá, não é que não conseguem. Existe uma particularidade do perfil. Não que esteja errado você querer determinado perfil, mas o que acontece? Qual é o perfil das crianças que estão disponíveis para adoção no Brasil hoje? A sua maioria tem mais de 10 anos e um irmão. Então, olha para vocês terem uma ideia. Olha que informação importante. Nós temos 4.100 e alguma coisas crianças disponíveis para adoção hoje. São poucas. Mas a gente tem 33 mil candidatos prontos para adotar. Por que essas 4 mil crianças não foram adotadas? Porque são mais velhas. Porque o perfil hoje ainda é de uma criança mais nova. E eu sempre falo isso, tá tudo bem quem quer adotar um bebê porque quer viver a primeira infância, né? Então tem mulheres que têm o sonho de trocar fralda, Sim. de pegar no colo, de ninar, tá tudo bem. Se é essa a razão, eu acho que vale a pena esperar.
Porque vai surgir um bebê. Só que vai demorar. Então, um dado hoje, nós temos 19 mil candidatos esperando uma criança até 2 anos. E não temos crianças. Então, por que demora 5, 8, 10 anos? Porque tem 19 mil pessoas esperando. Então, não é que não consegue. Existe uma fila para determinado perfil. Eu, por exemplo, fiquei um dia na fila. Não tinha ninguém no Brasil, nem fora do Brasil, porque existe a fila, que é a da adoção nacional, mas também tem a fila dos candidatos que vêm de fora, que queriam adotar 4 irmãos na idade dos meus filhos. Então, é muito do perfil também. Quando você fala do perfil, a gente vive num país preconceituoso e a gente sabe que, infelizmente, as pessoas são assim, né? A gente é criado de uma maneira medíocre, né? Infelizmente. E a sociedade também, ela é medíocre, porque do jeito que você está contando, parece que tudo é fácil e a gente sabe que não é. Porque dentro de alguns setores, tem crianças que querem ser adotadas, às vezes estão até dentro desse perfil mais jovem, mas às vezes é negra, né? Vem de uma família totalmente num lar que estava em situação de vulnerabilidade, por isso que acontece a questão de ir para um abrigo, para algum lugar, para que possa, através do juiz, determinar que pode ir para adoção. Só que não é assim que funciona, porque as pessoas, quando vão adotar uma criança, elas querem a criança loira, do olhinho azul, né? Que nem você falou, tem aquela que tem o sonho de trocar a fralda. E isso termina sendo até pequeno, perto do amor que vai se desenvolvendo nesse processo, como você colocou, que eu achei lindo de você falar, que você falou para sua filha. Nós vamos nos amar, nós vamos ficar juntas, nós vamos nos entender, porque a gente fala sempre aqui no nosso programa a respeito de educação infantil e da primeira infância, e o que falta é esse entendimento do adulto. Sim. Né? Porque a criança, como você colocou, a primeira infância e adolescência ainda está em um processo de formação. Sim. E eu queria que você falasse um pouco mais, Fernanda, a respeito dessa sua visão, né, ao longo desses anos todos, por conta do seu Instagram. O que acontece de fato? É mesmo essa questão do preconceito também que faz com que muitas crianças não vá para um lar de acolhimento, uma casa mesmo que abrace ela, que ame elas? A adoção, ela é permeada por rótulos e mitos. Então, quando a gente fala preconceito, as pessoas já vêm na defensiva. Eu não tenho preconceito com o tema. Então, eu gosto muito de falar, tá bom, você não tem preconceito, mas você tem rótulos e mitos. Então, exemplo, um dos maiores mitos é que crianças mais velhas não vinculam. E aí, qual é a razão que eles dão para não vincular? Que essas crianças nunca vão esquecer da própria história. Né? Nunca vão esquecer a família de origem. Sempre vão preferir a família de origem. Mas não é assim que funciona. Outro mito. Bebê vem sem trauma. Mito, gente. Mito, mito, mito. E eu vou compartilhar com você a minha história. Sim. Meu filho mais velho, de 11 anos, ele chegou e ele não me deu um pingo de trabalho. Ele nunca me rejeitou. Ele não teve dificuldade para vincular. Em 3 meses que ele chegou em casa, eu e ele já tínhamos relacionamento de mãe e filho. Como se realmente eu tivesse gerado. Porque quando eu falo vinculação afetiva, Sim. É isso. De você realmente ver a criança como seu filho e ela te ver como mãe. O meu filho de 3 anos, ele falou durante 4 meses, eu não teio você. Eu não podia dar banho. Eu não podia pegar no colo. Eu não podia colocar na cadeirinha do carro. Se eu relasse a mão nele, ele falava, não teio. Sai daqui. E o meu filho é o bebê mais fofo que eu já vi na vida. Ele era o mascote do abrigo. Quando a gente foi embora, todo mundo pegou ele no colo. E aí eu lembro que aquela criança fofucha, né, não deixava eu pegar. E eu pensava, tem alguma coisa muito errada comigo. Eu não sou uma pessoa legal. Porque, nossa, um menino de 3 anos não me quer. E aí, estudando sobre tudo isso, a gente aprende, né, que o que acontece? Toda criança que é vítima, né, de maus tratos, negligência, porque hoje a principal razão de acolhimento no Brasil não é o abandono do jeito que as pessoas falam, é negligência. Negligência do quê? Negligência de alguma necessidade importante da criança. Educação, segurança, alimentação, essa criança ser privada de tomar vacina, de ir para a escola. Hoje é a principal causa. E tem uma relação muito grande com o uso de entorpecentes, Sim. de álcool e tudo mais, porque pais que são usuários geralmente têm dificuldade para cuidar de si, têm dificuldade para cuidar da criança também. E é importante saber disso porque lá na hora que você está habilitando, tem um negocinho que você assinala, né? Uma fichinha na escolha do perfil. E aí pergunta, você aceita crianças, pais alcoólatras? As pessoas, não.
Você aceita crianças, pais, adictos, né, que são usuários de entorpecente? Não. Por quê? Porque lá tem aquela história de que se a mãe usou droga, o bebê vai ter um monte de complicação neurológica. E as pessoas já vêm com aquele mito achando que é uma regra, né? Isso acontecer. Sim. E aí isso vai fazer uma pessoa ficar muito tempo na fila. Porque a maior parte das crianças que estão lá no abrigo estão por essa razão. É isso mesmo. Então isso é uma informação muito importante que muitos candidatos não sabem. Então, todas essas crianças, elas sofrem uma modificação neurológica. Hoje a ciência está muito evoluída com relação a isso, embora ainda é complexo, porque quando você vai estudar na literatura, essas crianças não entram em estresse pós-traumático, porque não cabe. E aí foi necessário criar uma nomenclatura, a gente fala muito do trauma do desenvolvimento, mas aí depende do autor e tudo mais. E é comparável ao trauma de guerra. O que as crianças que são acolhidas vivem é comparável ao trauma de guerra. Tamanho impacto, isso gera mudança neurológica. No bebê também. Como assim, Fer? Por quê? Porque o bebê, ele viveu pelo menos 2 grandes traumas na vida dele. Por isso que ele já entra nesse perfil de trauma complexo, de trauma de guerra. Quais traumas? Separação com a mãe. É um vínculo tão forte que isso gera uma destruição na vida dessa criança. Então, separou. Já é um trauma. Essa mãe, provavelmente, não fez um pré-natal, teve uma rejeição no intrauterino, às vezes é uma mãe que sofria violência, às vezes é uma mãe que morava na rua. Então, tudo isso vai sendo passado para a criança. Ou seja, esse bebê vem com traumas. O adolescente, o pré-adolescente, a outra criança foi negligenciada, viveu cenas de violência, ou seja, tudo isso vai gerando essa mudança. O que acontece? A gente vê que tem uma parte do cérebro dessa criança que ela é hiperestimulada, e essa parte é a nossa parte da sobrevivência. Então, essas crianças, elas vivem no modo de sobrevivência com 3 ações: lutar, fugir, paralisar. Então, é uma coisa tão absurda que a criança o tempo todo acha que ela tem que se proteger. Por que ela acha que tem que se proteger? Porque ela foi vítima de traumas, estava se protegendo realmente de uma situação de abuso, às vezes. Então, eu vou dar um exemplo do como o bebê se protege. É muito comum os bebezinhos chorarem absurdamente, sem consolo. É muito comum, na fase de introdução alimentar, ter seletividade alimentar. É muito comum essas crianças terem sensibilidade a tecidos, a sons. Bebê. Sim. A criança mais velha é a mesma coisa. Aí a criança mais velha, algumas vão agir como? Vão responder. Pode tem caso de criança que acha que tem que bater, tem, tudo mais. Porque ela está em modo de sobrevivência e ela acha que ela tem que se proteger. Concordo. A mentira é uma forma de fugir da realidade. Sim. Só que acontece, quando a gente tem afeto e vinculação afetiva, é lindo isso, eu acho muito bonito. Acontece um fenômeno chamado de neuroplasticidade. O cérebro da criança, ele volta... Sim. Como se ele não tivesse que viver em sobrevivência. Então, a minha filha, eu gosto de falar da minha filha porque ela, pra mim, é o maior exemplo, né? E a minha filha, ela luta comigo no Instagram ali, falando sobre adoção e tudo mais, levantou a bandeira comigo. A Tata, quando ela chegou o dia da vinculação, ela pediu pra voltar pro abrigo 2 dias antes da nossa sentença de adoção. E ela pedia 3, 4 vezes por semana. Era uma coisa absurda. Durante 1 ano e meio. Aí passou a sentença, adotamos a Flávia, né, assinando tudo sem certeza de vinculação. 3 dias depois, minha filha acordou, me chamou de mãe, ela sempre me chamou de mãe desde o primeiro dia. Mas na hora que ela falou mãe, sabe quando você se arrepia e fala assim, você sentiu a alma. Esse mãe foi diferente. De uma hora para outra, minha filha se transformou em outra criança. Então, todo aquele comportamento arredio dela, eu fiquei besta de ver, ela se tornou uma menina doce, tranquila, muito amorosa, muito dona de si e tudo mais. Então, isso acontece com vinculação afetiva, porque criança, gente, criança precisa de afeto. Com certeza. A maior parte de nós, adultos, mesmo que não tenhamos vivendo o acolhimento, a gente tem os nossos traumas, porque antigamente a gente veio de uma criação muito punitiva, muito onde a criança não tinha voz e tudo mais. E já impacta profundamente nas nossas vidas, imagina nessas crianças. Então, o pai e a mãe, pela via da adoção, ele tem que entender que ele vai receber uma criança que, em primeiro lugar, não pediu para ser adotada. Por que as pessoas falam? Eu salvei esse menino, eu salvei essa menina, eu dei uma vida nova e ele me trata assim, ele devia ser grato. Primeiro, gente, criança não é grata e não é criança acolhida. Criança, qualquer criança não sabe o que é gratidão. De qualquer modo. Eles aprendem, a gente aprende sobre gratidão na vida adulta. Sim. Na infância você não é grato. Tem gente que é até adulto e não aprende. Exatamente. Então,
todos os pais que vão movidos pelo desejo de salvar a criança, na hora que vão viver esse desafio, eles desistem. E tem muitas devoluções na adoção. Então, Fernanda, mas é justamente aí, né? Você está comentando de uma maneira sem ser romântica, que para mim é o mais importante, né? Porque adotar, a maioria de nós, não é fruto de amor. Sim. É uma realidade. As pessoas agora torcem o nariz, mas é uma realidade. Muitas pessoas talvez foram feitas numa loucura, porque o pai e a mãe saiu na balada, bebeu e nasceu depois de 9 meses, e assim por diante. Tem outras pessoas que realmente foram planejadas, mas pouquíssimas pessoas na face da Terra são planejadas. Verdade. Né? Agora, escolher uma criança para viver dentro da sua vida, dentro da sua rotina, para você educar, para você participar desse crescimento, é um ato de amor, literalmente. Sim. Que para mim, isso que é o importante. Né? Não é se ela é negra, se ela é branca, se ela é afeminada, se ela talvez ela tenha um dedinho faltando. Isso não é o problema. O problema é justamente você não conseguir romper essa barreira de verdade dos seus conceitos e preconceitos que a própria sociedade coloca. Por isso que você deu esse speech maravilhoso. Porque, assim, se a gente fosse compreender, hoje a gente tem novas famílias. Então, a gente tem casais homossexuais que querem adotar. Sim. Né? A gente tem pessoas que moram só e que querem adotar. Mas adotar não é porque quer morar só, é porque quer ter uma companhia de ter filhos. Eu conheço casais que são fantásticos como pessoas e que não conseguem biologicamente gerar uma nova vida. E eu sempre falo, gente, por que vocês não procuram adoção? Vocês têm dinheiro, vocês têm possibilidade, mas tem esses conceitos, esses preconceitos que você colocou aqui por cima, porque o tempo é curto. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente como que a gente pode fazer para romper essas questões e a gente poder ir em busca dessa adoção, uma adoção mais humanizada, uma adoção mais realista, sem romantismo. Eu acho que a primeira coisa é entender que qualquer criança é criança e não é definida pela história dela. Esse é o principal. Se você sabe que essa criança é uma criança como qualquer outra, você vai ter muito mais empatia, muito mais respeito por essa criança. Porque o que a gente vê, infelizmente, é que as pessoas taxam as crianças que vivem o acolhimento, né, que são adotadas. E é tão vivo isso que eu recebo muitas mensagens negativas por eu contar sobre a minha história de adoção. Nossa, Fernanda, seus filhos vão crescer sabendo que eles são adotados? Gente, meus filhos vão saber que são adotados justamente porque eles precisam saber que eles são muito amados. E a adoção significa que nós escolhemos ser pais deles. E é a mesma coisa, eu sei que eu fui escolhida por eles, porque eles poderiam não me escolher também. Então não tem tabu. Como a gente vai vencer isso? Conhecendo sobre o tema. Então a melhor forma, esquece essas histórias que você ouviu a sua vida inteira de adoção. Posso te falar assim com toda certeza no mundo, a maior parte das coisas que você ouviu não é verdade. Então, se abra para o novo, se abra para conhecer. Se você se sente inseguro, tá super, tudo bem, gente, não tem problema. Então, não entra na fila de adoção enquanto você não se sinta melhor. Se você não tem certeza por que você quer a idade tal, espera um pouquinho. E outra coisa, família que tem vontade de adotar é super importante também se conhecer. Sim. Então, uma coisa que eu sempre falo, você quer adotar por quê? Você não conseguiu engravidar? Se é essa a razão, você vai frustrar. Com certeza. Ai, Fê, mas eu não sou infértil, vou adotar. Não, entendo, tudo bem, mas primeiro vive o seu luto por não poder gerar, para você não projetar nessa criança aquele filho que você imaginou. Essa é a primeira coisa. Ah, tá bom. Então, o que mais? Ah, eu tenho a vida mega estável, eu quero mudar a vida de uma criança. Não. Você quer mudar a vida de uma criança que tem a vida mega estável? Faz o seguinte, apadrinha financeiramente uma criança num abrigo, porque criança precisa ela precisa de pertencer. É uma das leis da vida, a gente tem que pertencer a algo. Então essa criança ela tem que chegar na sua casa e ela tem que ser amada por inteiro. Amar uma criança por inteiro parece fácil, né? Quando a gente fala, você tem que amar seu filho por inteiro. Mas sabe o que significa amar um filho por inteiro? Significa amar a história desse filho. É isso mesmo. Amar a história desse filho a ponto de respeitá-la. Então... E, sobretudo, como você bem colocou, de pertencimento. Sim. Porque quando você falou do pertencimento, eu compreendo, inclusive, a constelação, que ajuda bastante as pessoas a compreenderem isso que você acabou de colocar. Tem gente que quer adotar porque não consegue gerar.
vai frustrar, vai colocar pressão nessa criança. Essa criança vai ficar ainda mais retraída, porque é uma cobrança maior ainda dela e uma proteção dela para a subsistência. Exatamente. Então a gente precisa amar essa criança por inteiro e a gente só consegue amar o outro quando a gente se ama também. Esse é um dos grandes problemas da maternidade e da paternidade, porque a maior parte dos pais, independente da via, quando se tornam pais, eles vão lidar com dores da infância. Sim. E se essas pessoas não têm a cabeça aberta de entender que precisam buscar ajuda, não consegue. Um exemplo meu mesmo, gente, o meu filho de 6 aninhos, quando chegou, Fabrício, ele me chamou de mãe com 50 minutos depois de me conhecer. 50 minutos. Ele é uma criança muito boazinha, muito fofa. Eu demorei 1 ano para amá-lo. Eu não conseguia amar meu filho. Sim. Eu olhava para ele e não sentia amor. E eu chorava por isso, porque eu falava assim, eu não consigo, acho que eu não vou conseguir amar essa criança. E o que estava por trás disso? Dores da minha infância. Por quê? Meu filho é um menino muito carente, que chora muito e pede colo toda hora. Como que eu era? Eu era chorona e pedia colo toda hora. Não é? Exatamente. Quando eu fui para terapia e comecei a verbalizar isso, eu entendi que não era o meu filho que eu não estava amando, era a mim mesmo. Sua criança. E aí, quando você se entende, o que você faz? Opa, tô fazendo papel de boba aqui, projetando isso no meu filho, então deixa eu reagir. Peraí, vamos tomar atitude? Aí você assume seu lugar de mãe, de adulto. Você olha e fala assim, que filho incrível eu tenho, gente, como que eu não via esse amor? E aí deu tudo certo, a gente vinculou e hoje a gente é super próximo e tudo mais. Então, pai e mãe precisa olhar para essa criança de uma forma diferente. Filhos por adoção precisam de um olhar diferente, gente. Aí entra aquela coisa, todo mundo fala assim, filho é tudo igual. Realmente, filho é tudo igual. Depois da vinculação afetiva. Porque antes da vinculação ainda não dá pra gente falar que é realmente um filho. Então, enquanto não aconteceu a vinculação afetiva, os pais precisam entender que a criança tem necessidades específicas e precisa lutar por essas necessidades específicas. Porque se você fingir que não está acontecendo nada, mais uma vez você está negligenciando essa criança. Mais uma vez essa criança está passando por uma negligência, principalmente emocional. E aí o que acontece? É muito triste. Eu recebo muitas mensagens de filhos por adoção adultos, aí já 40 anos, e falam, Fernanda, eu cresci na minha família e eu nunca me senti amado. A minha família nunca me reconheceu de verdade como filho. Eu nunca pude chegar para minha mãe e falar, olha, eu sinto saudade da minha mãe biológica. Eu não tinha diálogo. E aí falar, isso gerou marcas na minha vida horrorosas. Então, gente, você tem que amar a história do seu filho também. Amar a história da criança não significa que a criança precisa ter contato com a família biológica. Não é isso. Mas você não pode achar que a criança chega na sua casa, você vai dar uma borracha mágica para essa criança e falar assim, esquece o que aconteceu. Não pode. Porque quando você mostra para essa criança que a história dela é tão ruim, que ela tem que esquecer, o que essa criança entende? Ela fala para ela assim, olha, a minha história é ruim, eu devo ser uma pessoa muito ruim, eu não posso tocar nisso. E aí ela vai guardar isso dentro dela. Quando ela for adulto, isso vai gerar muitos problemas para ela. Com então, certeza. Crianças que a família nunca contou, que são filhos por adoção, ouço direto relatos. Olha, eu descobri depois de mais velho, mas quando eu era adolescente, eu sentia alguma coisa estranha. Parecia que faltava alguma coisa dentro de mim. Então, gente, não adianta, subconsciente, tem toda essa questão. Então, lá em casa, como a gente conduz? Meus filhos sabem da história deles. A gente tem um baita de um respeito pela família de origem deles. Isso, tem que ser assim. E a gente trata os meus filhos de forma que eles se tornem adultos completos, para que um dia, se eles decidirem ir atrás da própria história, eles estejam fortes o suficiente para lidar com a história. E aí a decisão vai ser deles. Porque Sem mãe dúvida. e pai, a gente só dá o caminho. É isso mesmo. Mas é eles que caminham. O problema é que a gente quer continuar caminhando com a criança. Com certeza. O Marcos está com o seu Instagram para a gente dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no Instagram da Fernanda para a gente dar uma olhada. Aqui? Não tá? Que pena, não conseguiu. Mas eu quero agradecer demais. Beijinho. Tem pergunta? Tem pergunta então dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde. Minha filha está querendo adotar. Eu tenho medo. Como lidar com a família verdadeira? Quem pergunta é Aparecida Gouveia, de Serra, Espírito Santo.
Bem, primeira coisa, a adoção é sigilosa. Então, uma criança só vai para adoção quando se esgotaram as chances dessa criança voltar para a família de origem. Que as pessoas, a pergunta mais frequente que eu recebo no Instagram, e se a família quiser de volta? Não tem como, gente, porque existe um processo que corre chamado destituição do poder familiar. Quando a criança é destituída, significa que a família não tem mais nenhum poder sobre essa criança. Não tem condições mais. Não tem. E aí, quando eu falo família, é pai, mãe e família extensa. Então, eles não têm mais poder legal sobre isso. Quando você adota, é sigiloso. Quando você adota no município, pode acontecer de um dia você encontrar. Como você tem que lidar da melhor forma possível, sabendo que quem é pai, quem é mãe é você, que você tem direitos legais sobre essa criança. Então, se ultrapassar os direitos, o que você faz? Polícia, gente. É isso mesmo. É uma pessoa como qualquer outra tentando interagir com a sua família. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Como é o processo de adoção no Brasil? Quem pergunta é Berenice Maia, de Rio Branco, Acre. O processo de adoção no Brasil, ele é composto por algumas etapas, né? Ele tem uma ordem nacional, mas não é nem estado, cada cidade tem autonomia para conduzir da forma que quiser. Então, hoje o processo de habilitação, ele dura em média de 1 ano a 1 ano e meio, onde você tem que fazer a entrega de alguns documentos, tem que fazer um curso preparatório, que é super importante. Esse curso você vai estar falando um pouquinho você vai aprender sobre as especificidades da infância e muitas coisas. E tem também entrevistas psicossociais. Então, às vezes tem visita no lar, nem sempre. Esse contexto todo, mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, quero adotar, mas queria saber se tem algum custo no processo. Quem pergunta é Genilda Melo, de Boa Vista, Roraima. Não tem nenhum custo. O processo é totalmente gratuito e em algumas cidades, às vezes, é solicitado a ajuda de um advogado. Você pode pedir, inclusive, um defensor público, porque é direito, não tem custo não, gente. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Sempre ouvi falar que o processo de adoção dura muitos anos. É verdade isso? Quem pergunta é Marli Leal, de Imperatriz, Maranhão. Marli, vai depender do perfil que você tem vontade de adotar. Se você quer adotar um bebê hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, é de 5 a 8 anos. Se você aceita uma criança acima de 10 anos, 8 anos, você já pode fazer uma coisa muito legal chamada busca ativa. Existem alguns sites que são autorizados pelo Tribunal de Justiça, onde são divulgadas crianças com pouca chance de adoção. Você, inclusive, pode se candidatar a essas crianças, que foi o que eu fiz. Eu vi a foto dos meus filhos e me candidatei à adoção deles. Então, o tempo vai depender do perfil. Quanto mais restrito, mais tempo. Mas para quem quer adoção tardia e grupos de irmãos, é rápido. Bom, o nosso diretor também informando que tem agora o seu Instagram. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho, olha só que bacana. Pode ir falando. A gente compartilha tanto assuntos do nosso dia a dia, como temas importantes aí do processo de adoção. Então, hoje, por exemplo, respondi uma pergunta super comum aqui no Instagram, se quem mora fora do Brasil pode adotar. Tivemos aí na mídia, né, o caso da atriz Clara Castanho, que foi uma entrega voluntária, que foi algo totalmente legal e que a maior parte das pessoas não sabem. Então, a gente também compartilhou um pouquinho sobre isso. Tem ali a minha filha, que é aquela que rejeitou a adoção 1 ano e meio, que compartilha, responde perguntas, a coisa mais linda de ver. E a gente também conta histórias de outras famílias por adoção, porque o importante aqui no Instagram é gerar representatividade. Então, para que realmente a gente tenha representatividade, a gente tem que mostrar cada vez mais histórias, né? Que maravilha, olha. Quero agradecer demais a sua presença, Fernanda Fabris, que é influenciadora digital, e gentilmente veio aqui nessa tarde compartilhar um pouco de conhecimento sobre a adoção tardia, né, que é possível sim, basta a gente ter disposição de alma, né? Você pode seguir através do mãe_por_amor. Mãe_por_amor. Lá no Instagram já tem mais de 700 seguidores que tem conteúdo de qualidade. Quero agradecer demais a sua presença, Fernanda, e te espero mais vezes aqui no nosso programa. Obrigada, foi um prazer. Obrigado de coração, obrigado E parabéns por vocês abrirem espaço para esse tema. Sem dúvida. É super difícil a gente conseguir esse espaço. Isso daqui pra gente, que é Família por Adoção, é uma conquista enorme, porque
A gente tem aí mais de 4.000 crianças esperando uma chance. Obrigado, conte conosco. Quando Obrigada. precisar divulgar qualquer coisa, vem aqui. Tá bom? Obrigado Obrigada. mesmo. Muito obrigada. Bom, 4h22, deixa eu falar para você que está em casa, que é assim, a gente que acredita em espiritualidade, eu acredito que a vida ela é eterna, adotar, quando eu falei é um ato de amor, é literalmente um ato de amor, porque só sabe adotar um outro ser humano quem se predispôs a amar com os defeitos, com as vivências anteriores e assim por diante. Eu não sei se eu fui gerado no sentido escolhido pela minha mãe e pelo meu pai para vir, mas uma coisa é certa, que eu tenho muito amor da minha mãe, tenho e carrego até hoje, mas nem todo mundo tem isso. Então, se você talvez não teve o amor do seu pai, aprenda a valorizar as crianças que você pode gerar, as crianças que você pode adotar. Isso faz toda a diferença na vida delas, porque quando a gente trata elas como um ser humano que merece todo o respeito e todo o afeto, você abre portais imaginários e você só ganha bônus com Deus e as crianças também. Pense nisso. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais de ter feito. Até já.